Prazer recebê-lo, estar aqui com vocês. Pronto, está iniciando a gravação. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos muito felizes. Essa iniciativa, ela foi gerada ano passado, com tudo que aconteceu, que na verdade ainda está acontecendo, né, em meio à pandemia. Então, nós criamos esse evento científico, esse evento acadêmico e, claro, é um evento nacional. Então, estamos muito felizes, estamos na segunda edição da SIC 2021.2 e eu vou passar aqui algumas informações importantes para vocês, tá? Primeiramente, eu vou fazer uma breve descrição, uma autodescrição. Então, eu sou de cor parda, tenho cabelos escuros e longos, estou vestindo uma camisa preta e eu tenho uma parede na cor branca de fundo, ok? Atrás de mim. Vamos lá iniciar. Eu vou passar aqui algumas informações para vocês, tá? Muitas pessoas estão com dúvidas em relação ao certificado, né, que é a declaração de participação. Então, nós vamos disponibilizar aqui no chat um link, que é um formulário do Google, e aí todos vocês vão preencher esse link e nós pedimos que vocês coloquem o nome completo de vocês, todos os dados, tudo direitinho, para não sair nada errado, ok? Principalmente o e-mail, porque muitas vezes o e-mail acaba voltando para a gente, porque um caractere ou outro está escrito equivocadamente, ok? Gente, nós temos toda uma equipe aqui, um suporte por trás, tá? No chat. Então, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, podem mandar as perguntas. No final, teremos um momento de tira dúvidas. Então, se você quiser sanar a sua dúvida no decorrer da apresentação, você pode colocar no chat. Se você quiser deixar para o final e ligar o microfone, teremos esse momento também, tá? Em relação ao formulário de presença, ele vai ser disponibilizado no chat, como eu falei para vocês, e nós vamos gerar uma declaração de participação, enviar algumas informações dos tutoriais, ok? E qual é o prazo? Vocês irão receber em até 5 dias úteis após a finalização do evento. O evento inicia hoje, dia 13, e vai até sexta-feira, dia 17. Então, próxima semana vocês estarão recebendo esses documentos, tá? As declarações, os tutoriais, os links, ok? Então, vamos lá. Hoje, agora nós veremos o portal de periódicos da EBSCO. Então, é um portal de periódicos, ou seja, eu tenho acesso aqui a um conteúdo gigantesco, um volume informacional gigantesco, e esse conteúdo é multidisciplinar. Então, nós temos aqui diversas áreas, todas as áreas, tá? Então, vai compreender aqui a realidade de todos que estão presentes. E o que é que isso possibilita? Uma pesquisa rápida, você pode visualizar o conteúdo, você pode fazer o download de artigos de periódicos, tanto científicos, claro, também acadêmicos, ok? Eu vou apresentar agora o Gustavo, ele vai ministrar essa capacitação para vocês. Gustavo Lima. Ele é pós-graduado em docência do ensino superior e metodologias ativas de aprendizagem, pós-graduando em gestão de pessoas, liderança e coaching, pós-graduando em coordenação pedagógica, graduando em marketing digital pela Unifor, filósofo e bacharel em psicologia. Atualmente trabalha no setor da gestão de informação digital da Universidade de Fortaleza, onde é o responsável técnico, junto ao bibliotecário do setor, para analisar os contratos, precificação e usabilidade de todas as bases digitais adquiridas pela Biblioteca Central da Unifor. Atua também como pesquisador, consultor e instrutor no setor de pesquisas e treinamentos, que é o SPT. Gustavo, seja muito bem-vindo, agradecemos desde já e a palavra é sua. Oi, Lívia, obrigado a todos que estão presentes aqui nessa capacitação. Para iniciar, eu vou perguntar se vocês me escutam bem. Está todo mundo escutando bem meu áudio? Sim, tudo ok. Ótimo. Tá tudo ok, pronto. Gente, eu vou começar me descrevendo, fazendo minha autodescrição. Eu sou negro, tenho uns cabelos curtos, crespos,
Estou usando, vocês não estão me vendo, né, mas eu estou usando uma camisa verde, de calça jeans, e eu queria, logo de antemão, agradecer a todos a presença, agradecer o convite da Lívia, agradecer a Biblioteca Central da Unifor pelo evento, e digo para vocês, desde já, que nossa capacitação, ela é uma capacitação mais interativa. Então, eu espero que vocês interajam comigo, vocês a qualquer momento podem me interromper, questionar, fazer alguma pergunta, a gente vai trabalhar de uma forma dinâmica. E para que a gente possa iniciar, eu vou perguntar um pouco sobre vocês, né? A gente tem um público que é um público externo, como também um público interno da nossa universidade. Eu queria saber qual o curso de vocês, vocês podem colocar aqui no chat, falar o curso, em que semestre se encontram, se vocês costumam fazer pesquisa. E uma das perguntas também que eu quero fazer é por onde é que vocês costumam fazer pesquisa acadêmica? Onde é que vocês costumam pesquisar? Eu acredito que nem todo mundo que esteja aqui, quem é externo, tem acesso ao portal da EBSCOhost. Mas a gente vai entrar nesse portal, mas antes disso eu queria saber por onde é que vocês costumam pesquisar. Portal CAPES, perfeito. Vocês podem ligar o microfone também. Adoraria escutar a voz de vocês, tá? Ciências Contábeis, Engenharia Civil, TCC. Viviane, ela faz Engenharia Civil, tá no TCC, né? Pronto, Viviane, eu vou te usar como exemplo também. Direito. Davi Silva, ele cursa Direito, costuma pesquisar pelo Google Acadêmico, a Vilex, e a base de dados Minha Biblioteca, que é uma base de dados de livros digitais. Caio, aqui presente também, faz Economia, está no terceiro semestre, costuma pesquisar pela Cielo, Biblioteca Digital e Google Acadêmico. Bem, eu colocando aqui em formas gerais, né, todas as respostas que a gente obteve até agora, acredito que a maioria de vocês conheça o Google Acadêmico. É isso? Pronto. O Google Acadêmico ou o Google Escolar, como é conhecido e referenciado internacionalmente, é uma plataforma em que eu gosto muito de utilizar para fazer pesquisa exploratória. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês, antes da gente ir lá para EBSCO. Eu já sei que vocês conhecem o Google Acadêmico, eu sei que vocês conhecem algumas bases de dados também, mas eu quero saber qual a dificuldade que vocês têm em fazer produção acadêmica, seja TCC, trabalhos, artigos. Qual a maior dificuldade que vocês encontram para fazer uma produção de um trabalho? Boa tarde, meu nome é Lucilene. A dificuldade que eu sinto maior em relação à produção textual é justamente a escrita, o fazer científico escrito, né? As palavras, os termos, a forma como você lidar com a informação nos trabalhos acadêmicos. A minha maior dificuldade é essa. Lucilene, você está em que semestre? Qual é o teu curso? Eu faço biblioteconomia na UESP, Piauí, e estou no 5º período. Pronto, perfeito. É ótima essa sua resposta, porque é exatamente isso. Quando a gente faz uma produção acadêmica, pelo menos, eu acredito que de 100% da produção acadêmica, de fazer um trabalho acadêmico, eu coloco 20% da escrita e o montante geral de pesquisa. Porque se a gente faz uma boa pesquisa, a gente vai ter um bom conteúdo, né? A gente vai saber lidar com a temática, com o assunto, e eu gosto muito de utilizar, para fazer pesquisa, uma pesquisa exploratória.
Se eu não domino muito bem o assunto, se eu não sei os termos a utilizar, é onde eu comecei a perguntar para vocês onde vocês costumavam pesquisar, né? Se eu não tenho um domínio sobre isso, eu vou procurar no geral. Eu gosto de fazer assim. Não estou dizendo que é o certo, correto, mas eu gosto de fazer assim. Eu vou lá no Google Acadêmico, por exemplo, que é o meu geral, que eu tenho diversas bases de dados, eu tenho alguns produtos que talvez vocês não tenham acesso, porque a maioria dos documentos vai precisar de um acesso restrito, né? Tem um acesso restrito, mas talvez seja ali que a gente deva começar a pesquisar. Por quê? Porque fica mais fácil, e é por onde eu vou começar, porque fica mais fácil de exemplificar alguns termos que vocês vão ver dentro da EBSCO, por exemplo. Porque dentro da EBSCO a gente vai ver algumas operações booleanas, talvez vocês não tenham conhecimento sobre isso ainda, mas aí é por ali que a gente vai começar, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o Google Escolar, o Google Acadêmico. Bem, o nosso Google Escolar, como meta-buscador, ele vai me ajudar a exemplificar algumas coisas para vocês antes da gente entrar no nosso portal da EBSCOhost, tá? Eu queria saber se quem é que está aqui no TCC. Eu vi algumas pessoas estavam no TCC já. Me disseram que tem dificuldade em fazer pesquisa. Vocês compreendem que, na maioria das vezes, quando a gente entra num portal ou em uma base de dados e a gente não tem definido os termos do assunto, ou então não tem definido as palavras-chave ou os descritores a serem utilizados dentro daquela pesquisa, aquela pesquisa se torna muito vaga, né? Acabo que não achando um resultado relevante para ela, acabo não definindo o que é realmente que eu quero com essa pesquisa. E aqui dentro do Google Acadêmico, eu consigo mostrar para vocês como fazer e direcionar essa pesquisa dentro das bases de dados mais específicas ou dentro dos portais, que é, por exemplo, o portal da EBSCO ou até mesmo o portal da CAPES, certo? Vocês têm um tema, eu gosto, não formulei aqui, mas eu gosto de pegar exemplos. Por exemplo, eu vi aqui que alguém está com dificuldade em fazer o TCC. Vocês têm um tema, como é que vocês costumam pesquisar? Engenharia diagnóstica, Viviane. Viviane, pode ligar teu microfone para a gente conversar? Oi, posso sim. Pronto. Viviane, eu quero que a gente converse um pouco para a gente tentar ver qual é esse teu tema. Por quê? Eu quero trabalhar o Alfredo também, falando sobre guerra cibernética, né? Cibernética. Então, a gente vai pegar esses exemplos, porque eu quero que essa nossa capacitação, ela realmente seja uma capacitação que faça sentido para vocês. Porque não adianta só expor o portal, expor a base de dados, mas não saber pesquisar, né? Não saber por onde começar. Viviane, me diz qual é o tema da tua pesquisa. Engenharia diagnóstica e suas ferramentas técnicas. Pronto. Na construção civil. Me explica qual é o objetivo dela. O que é que você quer falar sobre? Eu vou falar o que eu vou fazer no meu TCC. Eu vou fazer um estudo de caso de uma edificação que tem patologias, tá? E eu preciso, para eu fazer um estudo de caso, eu preciso usar das ferramentas diagnósticas que compõem a engenharia diagnóstica. O que são elas? Vistoria, auditoria, perícia, inspeção e consultoria. Muito bem. Eu fui pesquisar sobre o assunto na biblioteca e eu não achei nada disso. Então, todo o meu TCC está sendo baseado só no Google Acadêmico, entendeu? Entendi. Mas aí, já definiu quais os termos da tua pesquisa, por onde é que você está pesquisando, ok, pelo Google Acadêmico. Mas quais os termos que tu está utilizando para essa pesquisa, como palavras-chave, por exemplo? Eu coloco engenharia diagnóstica e suas ferramentas. Eu coloco manifestações patológicas. Basicamente é isso, sabe? Eu só uso isso. Manifestações patológicas e engenharia diagnóstica, que quando eu coloco isso já abrange tudo que eu quero. Tudo que você Ou quer. então
Isso, ou então eu coloco a própria ferramenta, que é vistoria na construção civil, inspeção na construção civil, entendeu? Viviane, né? Viviane, Isso. me diz outra coisa. Tu costuma utilizar essas palavras aqui dentro do Google Acadêmico ou até mesmo dentro do nosso portal da EBSCO? Como? Essas palavras soltas? Tu coloca geralmente o teu tema aqui dentro? Não, quando eu fui pesquisar, que foi logo no início do TCC, eu coloquei, eu acho que engenharia diagnóstica. E aí eu não vi nada sobre isso. E aí, como eu já fui direto para o Google Acadêmico e lá me dava uma vasta opção, eu já não pesquisei mais nada sobre, eu não coloquei nenhuma palavra-chave mais, entendeu? Na biblioteca. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Se eu colocar um termo como esse, engenharia diagnóstica, é um termo muito amplo, né? Deixa eu só começar a apresentar aqui a minha tela para vocês. Todos conseguem ver a tela do meu computador agora? Conseguem ver o Google Acadêmico? Sim ou não? Acredito que sim. Vamos lá. Eu coloquei aqui um termo, Viviane, como engenharia diagnóstica. Dentro do meu Google Acadêmico, ele buscou 31.200 resultados. Eu compreendo que todos esses resultados não sejam tão relevantes para a minha pesquisa assim, né? Porque é um termo muito geral. Eu poderia utilizar mais termos, mais palavras-chave para direcionar ainda mais essa minha pesquisa, porque ela se torna um pouco muito vasta. Gustavo, Oi. esse sim é de quê? Esse sim, hein? O pessoal ficou falando sim, sim, sim. Ah, sim, se estava compartilhando a tela. Você consegue ver minha Ah, tela? tá. Tá ótimo, tá ótimo. Pronto. Deixa eu só aplicar também um zoom, que eu acredito que vocês estejam vendo melhor agora, né? Pronto, coloquei aqui como termo de pesquisa engenharia diagnóstica. O Google Acadêmico, pessoal, por ser um metabuscador, ele vai buscar por todo o conteúdo acadêmico dentro da internet. Então, ele já aplica-se um filtro, né, relacionado a esses documentos que ele extrai para mim. A diferença do Google Comercial é que no Google Comercial, qualquer coisa que tem esses termos, ele vai aparecer, seja conteúdo acadêmico ou não. Por exemplo, blogs, vídeos. Então, para esse momento que a gente se encontra agora, para um pesquisador, não é tão interessante usar o Google Comercial. A gente começa a utilizar a partir de agora o Google Acadêmico. Dentro do Google Acadêmico, a gente tem como aplicar filtros, tem como aplicar os nossos operadores booleanos, que eu vou apresentar para vocês agora, e eu tenho como direcionar essa minha pesquisa aqui dentro. A Viviane, ela colocou como termo aqui para mim, estudo de caso, ela quer fazer um estudo de caso, ela quer trabalhar a engenharia diagnóstica, e ela quer saber mais sobre as ferramentas, né, Viviane? Isso. Ferramentas diagnósticas. Deixa eu ver. Se eu colocar só esses dois termos, que eu acho que a maioria das pessoas faz assim quando não tem um conhecimento prévio sobre os operadores booleanos, a gente acaba aqui colocando tema, a gente acaba colocando palavras soltas. Isso pode gerar uma pequena confusão de dados. Por quê? Porque o meu Google Acadêmico, por ser um metabuscador, ele vai buscar palavras soltas. Então, ele buscou pela palavra engenharia, ele buscou pela palavra diagnóstica, por ferramentas e, mais uma vez, por diagnóstico. Tanto que aqui, se vocês perceberem, ele deixa meio que em negrito ou de uma forma mais escura a palavra pesquisada, tá? Para que a gente comece a direcionar isso, existem umas operações lógicas que são utilizadas tanto aqui no Google Acadêmico, quanto nas demais bases de dados, quanto no portal da EBSCO, que é as operações booleanas. Vou apresentá-los de uma forma mais lúdica para a gente poder entender melhor. Went, were e o not.
Gustavo, como é que eles vão funcionar dentro dessa pesquisa, dentro da minha pesquisa? Primeiro, para a gente definir uma boa pesquisa, é interessante que eu saiba os termos que eu vou aplicar a ela, tá? Por exemplo, a Viviane já tem os termos definidos da pesquisa dela. Então, acredito eu que a Viviane já fez uma pesquisa exploratória para saber quais são os termos que melhor se encaixa dentro dessa pesquisa. Eu estou certo, Viviane? Ou eu estou errado? Tá certo. Você já fez isso. Então, isso é fundamental, tá, pessoal? Entender quais são os termos que eu vou utilizar e fazer cruzamento entre palavras-chave e outras é fundamental para que eu consiga encontrar bons resultados para a minha pesquisa. Se eu não tiver, ok, não tenho, então vou colocar solto e ver quais são as palavras que melhor se aplicam a essa minha pesquisa. Por exemplo, se eu estiver utilizando, fazer uma pesquisa sobre Covid-19 e for pesquisar sobre embolia pulmonar, talvez tenha uma boa relação. Mas se não tiver, talvez jogando essas duas palavras e não encontrar nenhum resultado, alguma dessas palavras não tem efeito científico, não tem escrita acadêmica sobre isso ainda, né? Então, possa ser que uma palavra não seja tão bem empregada quanto a outra. Então, é super importante que a gente olhe para o nosso tema, pesquise de uma forma geral, para depois começar a entender quais são as palavras-chave que mais se encaixam à pesquisa que eu quero extrair, ok? Como é que os nossos operadores booleanos funcionam? Imaginem que cada círculo desse funcione como uma palavra-chave, um termo para minha pesquisa. Aqui a Viviane utilizou engenharia diagnóstica, por exemplo, e ferramentas diagnósticas. Ela quer saber um pouco sobre engenharia e quer saber quais são as ferramentas utilizadas para isso. Não é isso? Então, como é que eu vou utilizar o AND? O AND, ele vai funcionar como uma interseção entre uma palavra-chave e outra. Eu vou colocar engenharia diagnóstica, AND, ferramentas diagnósticas, certo? E essas duas palavras, esses dois termos, eles vão fazer como se fosse um i, uma ligação entre esses dois termos, tá? Quando é que eu utilizo o OR? O OR é muito utilizado para descritores ou para sinônimos, por exemplo. Dentro da área de saúde, a gente costuma muito utilizar os descritores, né? Por exemplo, eu tenho um termo popular, dor de cabeça, e tenho um termo científico, cefaleia. Cefaleia e dor de cabeça, a mesma coisa. Eu posso tanto pesquisar por um termo, quanto pelo outro. Funciona também para palavras em inglês. Se eu quero pesquisar por um termo em português e em inglês, eu vou utilizar o OR, porque eu estou indicando que tanto eu quero esse quanto esse. É um ou outro. E ele vai gerar um motor de busca bem maior, que vai fazer com que essas duas palavras sejam pesquisadas e gerem uma quantidade maior de resultados para essa minha pesquisa, ok? Quando é que eu utilizo o not? Quando eu quero excluir um termo. Se eu estou falando, alguém do direito aqui, se eu estou falando sobre vilipêndio, né, violação de corpo, e não quero falar sobre, deixa eu ver aqui, violação de corpo em mulheres, por exemplo. Eu vou escrever violação de corpo, not, mulheres. Não quero nada relacionado a esse termo dentro da minha pesquisa. Ele acaba excluindo aquele termo de pesquisa dentro da minha busca, ok? Todo mundo conseguiu compreender como é que faz a utilização dessas operações? Ficou claro? Vamos aplicar agora dentro do meu Google Acadêmico. Engenharia diagnóstica, eu compreendo como, já fazendo uma pesquisa exploratória, não sou da área da engenharia, mas já que eu já coloquei esses meus termos bem soltos aqui, eu vi, logo de cara, que essas palavras, elas podem ser juntas, né? Como se fossem palavras compostas. Engenharia diagnóstica
eu poderia amarrar com aspas. Também é uma forma de aplicar um filtro a essa minha pesquisa. Por quê? Eu estou indicando para esse metabuscador para o Google Acadêmico e também para meu portal da EBSCO, que essa palavra é exatamente o termo que eu quero. Olha só o que acontece. Eu só amarrei esse termo com aspas. Olha a quantidade de resultados que eu tenho agora. 105 resultados, certo? Então, amarrar os termos que são termos compostos, que são termos ou palavras que eu vejo que elas fazem ligação uma com a outra, eu vou lá e amarro dizendo que é exatamente aquele termo que eu quero, engenharia diagnóstica. Ok? Vou fazer aqui uma ligação entre o AND com o AND, utilizar o operador booleano, e ferramentas diagnósticas também vou amarrar com aspas. Olha só a quantidade de resultados que eu tenho agora. Tenho 39 resultados. Então, isso daqui indica filtros a serem aplicados à minha pesquisa. Se eu tenho termos mais específicos, se eu tenho termos que eu posso utilizar para a minha pesquisa, se eu já fiz uma pesquisa exploratória no Google Acadêmico, colocando o meu tema, vendo quais são as palavras-chave que mais se encaixam ao objetivo do meu trabalho, eu vou aqui, extraio essas palavras-chave e começo a utilizar os meus operadores booleanos para fazer a ligação entre elas. Ok? Ficou claro, pessoal, aqui dentro do Google Acadêmico, a utilização dos operadores? Gustavo, eu cheguei há pouco tempo. Quanto a usar os booleanos, eu já fiz 1 ou 2 vezes essa capacitação, semestres atrás, e geralmente parece que algo dá errado. Eu preciso usar junto as aspas e os códigos, and, not. Deixa eu ver aqui, só quem fala. O Antônio Saraiva. Tudo bom, Antônio? A gente já, realmente, você já fez até comigo, né? Vamos lá. Não necessariamente. Depende do termo que você vai utilizar. Se esse termo, dentro da tua área, que é o direito, se eu não me engano, certo? Pronto. Sua área é do direito. Se esse termo, dentro da sua área, é um termo que você considera como um termo composto, por exemplo, direito civil, direito previdenciário, é um termo que ele vem ligado, né? Geralmente ele vem ligado. Pode-se fazer uma ligação entre ele. Então, eu posso amarrar com aspas. As operações booleanas, eu sempre vou utilizar com caixa alta. Por quê? Porque eu estou identificando que ela não é uma palavra, ela é uma operação. Então, sempre ficar atentos à forma de utilização aqui, pelo menos dentro do Google Acadêmico. Utilize em caixa alta para que ele identifique como uma operação e não como uma palavra. Ok? Eu expliquei a tua dúvida? Acho que sim. Pode pesquisar com essa palavra, só para eu ter uma ideia? Posso. Coloca os termos da tua pesquisa para mim no chat. Tem que ser no direito ou... Qualquer termo que você queira utilizar. Eu sei que você gosta, por exemplo, de filosofia, contemporânea. Você pensar, por exemplo, utilização de startups no ensino. Utilização das startups no ensino digital, por exemplo. Vou colocar só assim para a gente ver de uma forma geral. Quantidade de resultados que ele vai buscar para mim. Ó, utilizando esses termos aqui de uma forma bem geral, não utilizei nenhum termo, nenhuma operação booleana, eu não utilizei nenhum filtro nessa pesquisa, que é como eu chamo de pesquisa exploratória. Será que essa pesquisa, ela trouxe muitos resultados? 6.000 resultados para um metabuscador como o Google Acadêmico, eu acho muito pouco. Né? Você compreende que ele poderia ter trago bem mais. Talvez a pesquisa seja muito recente, ou talvez os termos não sejam tão bem empregados. Né?
Eu não colocaria essa utilização. Eu vou colocar só startups, ensino digital. Eu tenho 20 resultados. Desses resultados, Antônio, voltei aqui só para ver teu nome. Antônio, tu acha que consegue extrair algum documento aqui para ti? Pelo que você está mostrando, Isso. eu acho que um ou outro. Esse primeiro, por exemplo. Pronto. Outra dica que eu posso dar para vocês como pesquisador. Se vocês encontrarem um documento que, dentro dessa minha pesquisa exploratória, não domino ainda tão bem o assunto, o que eu faria? Eu iria, dentro do documento que eu acho que funcione, ou seja, bem parecido com a minha ideia de pesquisa, abro esse documento e vejo quais são as palavras, quais são os termos utilizados pelo autor, quais são os termos que ele utilizou para indexar esse documento. Por quê? Vou olhar aqui o PDF. Por quê? Porque talvez essas palavras-chave, as keywords ou as palavras-chave, elas acabam trazendo mais resultados parecidos com o artigo que eu estou lendo, com o artigo que eu estou abrindo, que é uma forma de fazer ligação entre uma pesquisa e outra. É dessa forma que há comunicação científica. Por isso que as palavras-chave, os termos de pesquisa são de extrema importância. Por quê? Quando eu faço uma pesquisa sobre educação, se eu não utilizar a educação como termo de pesquisa, ele vai pesquisar de uma forma muito geral. Se eu estou utilizando sobre tecnologias de educação, eu vou colocar tecnologia de educação como termo de pesquisa, né? Porque eu quero que esse meu artigo, que esse meu trabalho seja visto, né? Seja visto mundialmente. Posso pesquisar também por keywords, por palavras-chave em inglês. Ok? Show de bola. Voltando aqui para o nosso Google Acadêmico, pessoal. Ficou alguma dúvida até o momento? Dentro do Google Acadêmico, eu também consigo aplicar os meus períodos específicos, que é o que a gente chama de recorte temporal. Nós também vamos ver dentro do EBSCOhost. Então, é interessante a familiarização de uma pesquisa, que vocês familiarizem aqui, para que a gente entenda como é que funciona lá também. Então, aqui dentro do Google Acadêmico, eu tenho o meu período específico. Posso colocar de 2019, por exemplo, 2000 a 2021. Então, todos esses artigos aqui já estão com o período entre esse recorte, 2000 a 2021. Então, ainda tem pouca escrita, né, relacionada a esses dois termos. Vamos sair agora do Google Acadêmico e vamos entrar no meu portal da EBSCOhost. Para quem não é daqui da Unifor, a Universidade de Fortaleza, ela tem uma aba da biblioteca dentro do nosso Unifor Online, onde eu tenho biblioteca digital, tenho alguns catálogos de bases de dados, que é a busca integrada periódicos, que está contida aqui a pesquisa por dentro da EBSCO. Então, quando eu faço uma pesquisa aqui dentro, eu acabo pesquisando pelo portal da EBSCOhost e pelo portal da CAPES também, tá? Dentro desse nosso catálogo, a gente tem a busca integrada, que é a diferença entre uma e outra. A busca integrada, ela vai pesquisar por todo o acervo físico, por todo o catálogo físico aqui da Biblioteca Central, como também pelo acervo de livros digitais. A busca integrada periódicos, ela já pesquisa pelos meus dois portais, que é o portal da EBSCOhost e o portal da CAPES, tá? Dentro dessa parte aqui de periódicos, eu tenho o nosso portal da EBSCO, que é onde a gente vai explorar um pouquinho. A EBSCO é um portal multidisciplinar, onde a gente consegue fazer uma pesquisa escolhendo as nossas bases de dados,
ou até mesmo fazendo a busca avançada, tenho os meus termos de assuntos relacionados aqui, que são das bases, as publicações, posso também fazer uma pesquisa por banco de imagem. Opa, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Essa aula está sendo gravada, é? Sim, sim. Mas qual é o link dela? Ela vai ficar disponível, acredito que pelo YouTube, tá? Vai ficar disponibilizada no YouTube, no canal do YouTube. Aí quando a gente mandar os certificados para vocês, vai um link do YouTube com o nosso canal. Ok? Bem, falando aqui da EBSCO, voltando aqui para a EBSCO a gente tem como pesquisar por palavras-chave ou pesquisar escolhendo uma base de dados para quem vai fazer revisão integrativa, sistemática, e escolheu, já definiu a base de dados que quer pesquisar, você pode vir aqui, escolher em base de dados e fazer a escolha da base que você quer coletar aquele material, tá? Então, aqui as mais diversas, de todas as áreas de conhecimento. Eu tenho bases para a área de saúde, eu tenho bases para a área de tecnologia, eu tenho bases para humanas, né? Humanas aplicadas. Então, aqui tem uma diversidade onde vocês conseguem extrair os documentos para a área de vocês. Como eu não quero definir agora, eu vou colocar aqui, ok, vou fazer uma pesquisa geral. Eu posso simplesmente inserir o termo de busca aqui, inserir uma palavra-chave, ou fazer minha busca avançada. Por que eu gosto de fazer a busca avançada? Lembra dos nossos operadores booleanos que eu apresentei para vocês dentro do Google Scholar? Aqui eu também tenho. Então, quando vocês fazem uma pesquisa por uma base de dados ou por um portal em que ele tem uma busca avançada, sempre procurem fazer a busca por lá. Por quê? Por lá eu consigo definir melhor os termos da minha pesquisa, como pesquisar, quais são os filtros que eu vou aplicar a essa pesquisa. Geralmente, quando a gente aplica uma metodologia de pesquisa, os nossos professores, orientadores, eles orientam um tempo específico, as palavras-chave, os termos que vocês vão utilizar. E até mesmo a forma como vocês vão indicar aqui dentro. Ok? Tem alguém do direito aqui, né? Além do nosso colega que acabou de falar. Eu vi que vocês estavam pesquisando cyberwar. Né? Seria isso? Cyberwar. O que mais? Cadê o colega do cyberwar? Vou voltar aqui para o chat. Pronto. Ok. Muito bem. Vamos lá. Eu vou pesquisar aqui por um termo mais abrangente, cyberwar. Vi que um colega de vocês estava fazendo uma pesquisa relacionada a isso. E digamos que dentro da EBSCO ele colocou esse termo, né? Então a EBSCO ela vai buscar por esse motor de busca, no nosso motor de busca. Eu não apliquei ainda nenhum campo opcional, porque eu posso simplesmente indicar onde eu quero encontrar essa palavra-chave, seja no texto completo, seja como autor, no título. Porém, eu gosto de definir essas aplicações somente quando eu faço uma pesquisa, como eu falei, de exploração, para ver se esses termos são bem empregados, se esse termo vai trazer muitos resultados ou vai trazer poucos resultados. Então, eu indico para vocês aplicarem somente depois de fazer uma pesquisa geral, que aí vocês sabem realmente quais são os melhores termos a serem aplicados dentro da pesquisa de vocês, ok? Ele está demorando um pouquinho aqui, porque eu acredito que traga muitos resultados à pesquisa.
Pronto. Pesquisei aqui por cyberwar, mas digamos que vocês estejam querendo relacionar cyberwar como leis. Vou aplicar o AND, porque eu quero indicar que eu quero esses dois termos como termo de ligação, cyberwar and LAN. Viram só que a quantidade de resultados relacionados aos dois termos que eu apliquei diminuiu. Então, aqui a gente pode indicar quais são, por exemplo, regras. Lembrando que eu estou fazendo a pesquisa em inglês, mas vocês podem também fazer uma pesquisa em português. Uma outra dica que eu dou para vocês dentro da EBSCO. A EBSCO é um portal multidisciplinar, porém ele é um portal internacional. Então, aqui a gente tem uma quantidade de bases de dados que são com uma categoria de classificação alta, né, A1. Então, eu tenho com JCR, eu tenho uma classificação bem alta dos periódicos que estão contemplados dentro dessas bases. Então, a maioria, elas vão requerer do autor as keywords ou as palavras-chave em inglês também. Então, acaba trazendo mais resultados para mim uma pesquisa em outra língua do que uma pesquisa em português. Mas isso não quer dizer que vocês tenham que pesquisar somente em inglês, tá? Depende muito do que vocês vão pesquisar. Então, aconselho que vocês façam em português. Se não gerar muitos resultados, façam em inglês também. Ok? Beleza. Pesquisamos aqui por 3 termos, cyberwar, LAN e rules. Ela encontrou uma quantidade de resultados para mim. Não defini nenhum campo de pesquisa, não defini aonde eu queria encontrar esses resultados, porém, eu posso começar a limitar e direcionar essa minha pesquisa pelo limite de texto, se eu quero o texto completo em PDF, pelo recorte temporal, assim como lá no Google Acadêmico, a EBSCO tem um recorte temporal, então eu posso aplicar aqui. Aqui ele já vai indicar quais são os recortes desses arquivos que ele apresentou para mim. Então, está dentro do ano de 2009 a 2020. Posso clicar aqui e indicar que eu quero somente de 2015 a 2020 ou arrastar a minha barrinha, tá? De seleção. E ele acaba filtrando aqui. Vou colocar de 2015. Clicando fora, ela aplica o filtro automaticamente. Os tipos de documento também, se é de revistas acadêmicas, se são de periódicos científicos, se são somente das revistas, os termos do assunto, então a gente tem como ver quais são os termos de assunto para cada periódico, para cada artigo que tem aqui. As bases de dados, onde esses artigos se encontram, tá? Porque eu não defini na minha pesquisa quais são as bases que eu quero extrair um documento. Então, se eu não definir, ele vai pesquisar por todas, mas aqui eu posso indicar, eu quero documento somente da Academic Search Ultimate. Eu clico, e eu acabo tendo os conteúdos somente dessa base de dados. Ok? E tem aqui alguns outros filtros que vocês podem aplicar à pesquisa de vocês. Lembrando que cada filtro que você aplica, fique muito ciente do que você está pesquisando, se essa sua pesquisa realmente tem muitos resultados, porque dependendo da quantidade de filtros que você aplica a uma pesquisa, você pode acabar zerando ela. Então, não é interessante. Por isso que eu digo para vocês fazerem primeiro uma pesquisa exploratória, vejam quais são os termos a serem utilizados para aquele trabalho que você vai produzir, e depois comecem a definir quais são os
filtros que vocês vão utilizar. Se é um recorte temporal para a área de saúde, se é uma lei que entrou em vigor agora, logicamente vocês vão ter que fazer um recorte à medida com essa lei. Se é um assunto que é muito discutido e você quer buscar algo mais recente, então, logicamente, que você vai aplicar um recorte temporal para trazer mais conteúdos recentes, mais produções recentes, né? Então, isso quem define é o próprio pesquisador. Dentro da nossa EBSCO, eu tenho como clicar sobre o meu título. Ela vai abrir uma pequena interface, a interface da EBSCO para todos os artigos, para todos os documentos, independente da base de dados onde ela extraia, ela vai permanecer uma interface única, tá? Extraindo aquele documento para vocês, dando algumas informações desse documento, os termos do assunto, tá? Algumas vezes ela traz algum banco de imagem, dependendo do assunto que vocês vão abordar. Tenho também um resumo detalhado e o texto completo em PDF quando está disponível. Para que vocês tenham acesso, é somente clicar sobre esse link de texto completo. Ela vai abrir uma interface de leitura, onde eu consigo visualizar todos esses documentos. Posso baixar para o meu computador, posso imprimir, fazer algumas anotações, tem uma apresentação aqui, e eu também posso mandar para o meu Drive. Para que eu consiga mandar para o Drive, mandar por e-mail ou salvar em pasta, eu preciso fazer uma inscrição dentro desse portal. Aí eu venho aqui, inscrever-se, ele vai pedir um e-mail de vocês e uma senha, para vocês criarem um e-mail, colocarem o e-mail de vocês, podem utilizar o e-mail do Google ou até mesmo o e-mail institucional, que é o e-mail da Unifor, tá? Aí vocês fazem a inscrição aqui. Não é necessário estar aqui na Unifor, vocês só entrar dentro do Unifor Online de vocês, entrar dentro da EBSCO e fazer a inscrição para esse portal, ok? Aí todos os documentos que vocês salvarem como pasta ficam salvos numa conta única para cada aluno. Vou colocar aqui continuar com o Google, que é a minha. Vocês são redirecionados para a interface de pesquisa. A diferença é que agora você vai estar registrado, ó, com o seu nome, de acordo com o nome cadastrado dentro do portal, ok? Uma das vantagens de fazer isso daqui, Gustavo, estou lendo esses documentos, achei super importante, mas não quero baixar para o meu computador, ou quero simplesmente salvar eles em uma pasta. Eu posso vir aqui em salvar, em pasta, selecionar uma pasta para mim, ou até mesmo salvar esse documento aqui. Ok? Então, todos os documentos que eu salvei vão aparecer dentro da pasta que eu criei. Eu posso incluir ou excluir. Oi? Onde você salvou? Pronto. Vou voltar aqui, tá? Eu vou voltar aqui para você ver. Quando você está aqui dentro da interface de leitura, na barra lateral do computador de vocês, vai aparecer um item aqui, ó, de pasta. Remover pasta ou salvar pasta, tá? Aqui está removido, eu vou remover, mas vai aparecer assim para vocês, ó, essa pasta. Para que eu consiga salvar, eu preciso registrar o meu e-mail aqui dentro, tá? Aí você vem aqui e adicionar a pasta. Esse artigo vai ficar salvo dentro de uma pasta. Eu venho aqui em pastas e encontro todos os documentos que eu salvei ou arquivei lá para minha leitura. Ok? Show de bola.
Como também posso salvar em Drive, vai ficar salvo no Drive de vocês. Ó, quando eu cliquei aqui em Drive, ele vai ficar tudo salvo lá no meu Drive. Ele direciona o artigo para lá. Não quero salvar, não quero mandar em pasta, salvar em pasta, não quero salvar no Drive. Eu posso imprimir, fica disponível para vocês também fazer a impressão, totalmente gratuita, ou até mesmo o PDF, salvar no meu computador. Uma coisa muito legal Opa, acho que minha internet aqui caiu. Vou voltar aqui. Uma coisa muito bacana da EBSCO, pessoal, é que, deixa eu colocar aqui como termo de busca novamente. Busca avançada. Uma coisa muito interessante da EBSCO é que, dependendo dos meus artigos, de onde eu encontrar, eu tenho aqui as minhas citações. Por exemplo, texto completo em PDF, aplicar o filtro. Quando eu clico sobre o documento, texto completo em PDF, ele vai abrir a interface de leitura novamente. E bem aqui na lateral, eu tenho a citação e a referência desse documento. Como é que eu devo fazer as referências desse documento, tá? Então, aqui vocês podem somente copiar e colar lá no trabalhinho de vocês, dependendo da norma que vocês vão buscar. Se é a BNT, se são as normas internacionais. Fiquem atentos para ver se todas as informações desse artigo estão completas. Na maioria das vezes está. Outras falta algum ponto, alguma vírgula. Então vocês fiquem atentos à forma de referência da norma que vocês vão requisitar, ok? Mas já facilita muito na hora de fazer trabalho. Que é uma outra dúvida que muitos alunos têm, né? Como fazer a referência, como fazer a citação. Já que a gente está falando de referência e citação, eu vou apresentar para vocês uma extensão aqui. Lá no Google, vocês podem colocar MORI, é um mecanismo online de referências criado pela Universidade Federal de Santa Catarina. O MORI vai ajudar vocês a criar as referências do trabalho de vocês, né? É só preencher, por exemplo, eu quero criar uma referência de um livro. Então, preencho essas informações, as informações que estão em asterisco são as informações obrigatórias, ok? Para que vocês consigam gerar a referência de um documento que vocês querem, tá? Voltando aqui para a EBSCO. Em lista de resultados, eu volto para os resultados iniciais da minha pesquisa. E posso indicar mais termos, posso aplicar mais filtros, tá? Quando eu clico sobre banco de imagens, ele vai buscar algumas imagens relacionadas ao termo que eu estou utilizando. Clicando aqui em mais, eu tenho alguns dicionários. Se tiver alguma dúvida em um termo específico que você queira buscar, você pode clicar aqui e vai aparecer o dicionário. Ó, dicionário de Oxford, com algumas definições. Ok? Então, vocês podem buscar também pelos termos e as melhores definições aqui também. Ok? Sobre usabilidade e interface. Aqui vocês podem, nas preferências, deixar a interface desse portal de uma maneira mais agradável, como layout, padrão, os filtros principais da pesquisa de vocês, o formato de imagem, o formato de download, então até o idioma, né? Se vocês quiserem colocar como
português, ou quiserem já treinando o inglês de vocês, vocês podem adequar a interface da maneira que vocês acharem mais cômodo, ok? Então, é uma coisa muito bacana. Pergunte ao bibliotecário. Vou mudar aqui novamente a linguagem. Português Brasil. Pergunte ao bibliotecário. É um dos nossos canais de comunicação que a biblioteca tem com vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, não só com esse portal, mas com algo relacionado à pesquisa, vocês podem vir aqui, fazer a inscrição, colocar o e-mail de vocês, o nome de vocês e a pergunta e clicar em enviar. A gente, aqui pelo menos o setor do GID, o GID responde essas perguntas que vierem através desse canal de comunicação, certo? Pessoal, acredito que eu tenha explorado um pouco com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade e falar comigo. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Tá tranquilo. Acho que as dúvidas aparecem à medida que a gente começa a pesquisar, né? Exatamente. Então, acredito que agora vocês têm uma base de como pesquisar aqui dentro do portal da EBSCOhost. Façam a pesquisa de vocês. Qualquer dúvida, vocês têm um contato, podem entrar em contato, até mesmo pelo Pergunte ao Bibliotecário. Estamos sempre à disposição, tanto a Biblioteca Central. Agradeço a participação de todos, agradeço pelo convite e até mais. Muito obrigado, Gustavo. Até mais. Parabéns, Gustavo, pela excelente capacitação. Gente, vocês têm alguma dúvida? Podem ligar o microfone, podem colocar aqui no chat. Fiquem à vontade, tá? Vou verificar aqui como é que está. Uma dúvida, gente? Só lembrando para vocês, por favor, preencham o formulário, tá? Fernanda disponibilizou aqui no chat o formulário de participação. Formulário de participação, então, peço que todos vocês preencham. O nosso evento vai acontecer até sexta-feira, dia 17, e, como eu falei para vocês, após a finalização do evento, em até 5 dias úteis, vocês vão receber uma declaração de participação e receberão também alguns links, algumas dicas, tá? Vamos disponibilizar essas capacitações no YouTube. Nós temos um canal do YouTube, ok? Verificar se tem alguma pergunta. Acredito que não. Então, gente, vamos finalizar aqui nossa capacitação. Gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, pelo empenho. E hoje foi o primeiro dia, amanhã teremos mais, todos os dias até sexta-feira. Vocês já receberam a grade, né, a programação de hoje. E aí nós vamos enviar todos os dias os e-mails correspondentes, tá? Com link. Para cada capacitação, para cada dia, aliás, nós teremos um link, ok? E lembrando, preencham o formulário, não esqueçam, tá bom? Muito obrigada, até amanhã, aguardamos vocês. Quero agradecer aqui a equipe, né, todo o suporte aqui por trás das câmeras, todo mundo que está trabalhando, muito obrigada. Obrigada, Gustavo, parabéns mais uma vez e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Boa Tchau, tarde. pessoal. Obrigado.